Glória a Deus. Essa é uma passagem bastante conhecida. Quando Jesus retirou-se ali para orar, separado, o barco ele ficou longe ali, e já era a quarta vigília, 3 horas da manhã, muito escuro. E no mar, quem já foi aí vê que é muito escuro para dentro do mar, você não vê nada. Jesus estava ali orando e ali ele precisou ir andando por cima do mar. E aí, os discípulos viram ali, e acharam que era um fantasma e começaram a gritar desesperados. Esse texto, ele me chama muita atenção, porque é uma das passagens que fala que Pedro, ele andou por cima do mar ao encontro de Jesus. Muitos gostam de falar sobre a pequena fé de Pedro. Mas Pedro foi o único que saiu do barco. Pedro foi o único que deu um passo de fé, quando todos ficaram ali no barco com medo, mas ele foi ao encontro do mestre. Mas a palavra também diz que quando Pedro colocou os pés, ele foi com fé ao encontro do mestre, sabendo que quem estava chamando ele é aquele que sustentaria ele, era o mestre dele. Quando o Senhor te chamar, vá com fé, entendendo que Ele te sustenta em meio às adversidades. Não é o seu dinheiro, não é a conta bancária, não é o seu carro. Quando Jesus te chamar e dizer, vem, pode tomar a decisão, dá o primeiro passo, dê o primeiro passo, mas confie que é o Senhor que te sustenta. É Ele que tem te sustentado até o dia de hoje. Se você está de pé, respirando bem, pastora, mas eu estou com problema. Quem não tem problema? Quem não tem luta? Quem não passa por adversidade? Eu desconheço. Se você sentar com algum aqui, vai te contar da vida. Mas Jesus, ele chamou Pedro e Pedro deu o primeiro passo. Mas a palavra de Deus diz que ele começou a caminhar ao encontro do mestre, mas como o vento estava impetuoso ali no mar da Galileia, ele olhou e tirou os olhos do mestre e olhou para o tempo, ele olhou para o vento. Ele olhou para as circunstâncias que cercavam ele. E nós, diante das circunstâncias, das dificuldades, das lutas, das dores, nós tiramos os olhos do mestre, tiramos os olhos de Jesus e olhamos nas circunstâncias, começamos a olhar aquilo que nos cerca, começamos a ficar com medo, começamos a nos desesperar e dizer, Senhor, onde o Senhor está? Pai, olha a situação que eu estou passando, o Senhor não está vendo? Jesus está no mesmo lugar, vendo tudo. E Ele tem te sustentado, Ele tem cuidado de você, a resposta virá. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. A palavra diz que ele começou a olhar o vento e teve medo. O medo gera dúvida. E a dúvida você começa a questionar a Deus. Mas aí, Deus, cadê a promessa? Aquilo que o Senhor me falou, aquilo que o Senhor prometeu, por que não está se cumprindo? A dúvida começa a tomar conta da sua vida. O medo começa a trazer coisas para a sua vida, para a sua mente. E você começa a ficar com os olhos fitos na tempestade. Você começa a ficar com os olhos fitos ali no vento forte, ali nas circunstâncias que estão te cercando. E você se esquece completamente daquele que te fez a promessa. Aquele que fez a promessa, Ele cumpre. Jesus não mente. Ele não fica devendo, Ele não diz que vai fazer e não faz. A palavra de Deus fala em Hebreus 11:1, pode colocar aí. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nossa fé é testada a todo momento. Mas tem circunstâncias, tem situações que ela é testada até você pensar assim, eu não suporto mais. A fé ela vai ser testada, meu irmão, você vai passar por situações difíceis, porque o Evangelho não promete uma vida de mansa, tranquila, mamão com açúcar, não. Quem prega esse Evangelho é mentiroso. O Evangelho é de cruz, é de sacrifício, é de luta, é de choro, é de lágrima, mas no final você terá vitória, salvação, libertação, restauração naquele que pode tudo fazer.
Evangelho pregado aí, oba, oba. Pode vir que vai ser tudo mamão com açúcar, é só vitória, é só vitória, é só vitória. É mentira. É mentira. A nossa fé é testada o tempo todo. Pedro foi testado ali na fé. Mas ele começou a olhar as circunstâncias e a fé de Pedro começou a afundar. A fé de Pedro estava se esvaindo. Por quê? Porque ele olhou para o vento. Quando você enfrenta situações difíceis, meu irmão, não tire os olhos de Jesus, não tire os olhos dele, porque se você tirar os olhos dele, o medo vai tomar conta, a falta de fé vai tomar conta, você começa a questionar, você começa a dizer que as coisas não estão dando certo, cadê Deus na sua vida? E você começa a questionar muitas coisas, e você começa a murmurar, e a murmuração não agrada o coração de Deus, mesmo diante da luta. Talvez você pense assim, mas você está falando isso, pastora, porque você não passa o que eu passo, e você também não sabe do que eu passo. E não sabe, ninguém sabe talvez do problema do outro aqui. Às vezes você vê uma pessoa entrar aqui dentro, ela dá glória a Deus, aleluia, mas o coração dela está ali, amargurado, triste, com tantas lutas, com tantos problemas. Chega uma coisa, uma notícia ruim, chega outra, e acontece uma coisa, porque às vezes parece que junta tudo, né? Parece que junta, vira aquele bolo ali, vira aquele pacote, como se diz, e cai no seu colo. E você fala, e agora, Jesus? E agora ele começa a exercer a sua fé. Começa a exercer a sua fé, sabe por quê? Porque isso agrada o coração de Deus. Fácil? Não é. Mas é necessário que você busque ao Senhor. Hebreus 10, 38. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mas o justo viverá pela... E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. É pesado, não é? A alma do Senhor não tem prazer naquele que recuar na fé. Eu vou recuar porque o problema é muito grande. Deus não dá problema para você que você não consegue resolver, porque o que você não consegue, Ele entra para resolver. Então, deixa eu te falar, não adianta você, Deus, está complicado, está difícil, isso é muito pesado para mim, eu vou recuar. Deus não te deu nada que vai te matar. Mas, pelo contrário, toda vez que a sua fé é provada, é para que você cresça, é para que você amadureça. Todo processo, toda fé, toda vez que a sua fé é provada, você vai entender que você vai avançar um pouco mais, avançar um pouco mais. Se eu não tivesse passado nada na minha vida, eu não estaria aqui hoje. Você vê talvez o pastor subindo, pregando, a pastora às vezes fala, você vai olhar e conversar, você vai ver quantas lutas que a pessoa passou. Todas as vezes a fé da pessoa foi provada, mas ela não desistiu, ela buscou o Senhor. Pedro estava diante ali do próprio Jesus, mas ele tirou os olhos de Jesus e começou a contemplar o problema. Todas as vezes que você tira os olhos de Jesus, parece que o problema cresce 1000 vezes mais. Parece que as circunstâncias vão te matar. Parece que o mar ali vai te afogar, que não tem mais jeito, que não tem mais condições, e você começa a achar que Deus te abandonou. Sabe quem abandona a Deus? Somos nós. Sabe quem é que se vira as costas para o nosso Jesus? Somos nós. Não adianta, porque você pode procurar, porque Deus ele é fiel com a palavra dele, ele cumpre com a palavra dele. Nós somos assim, nós somos estáveis. Hoje eu quero, amanhã eu não quero mais. Hoje eu quero estar no ministério ajudando, fazendo e acontecendo. Não, amanhã eu não quero mais porque eu fiquei chateado e aí começa o problema. Hoje eu quero ouvir a palavra, mas hoje eu não estou afim, hoje eu estou nervoso. Hoje eu estou cheio de problemas. Deixa eu te contar, o melhor lugar para você estar para resolver os seus problemas é aqui. Estar em casa não resolve o problema de ninguém. Não resolve o teu problema você ficar murmurando, achando culpados. Encare o teu problema, resista, fique firme no Senhor, saiba que Ele tem dias melhores para você. O dia ruim vem para todo mundo, a notícia ruim chega para todo mundo, ninguém fica fora disso, ileso dos problemas.
Mas a Bíblia estava dizendo aqui que Pedro, ele balançou diante do vento, dos problemas, ele começou a olhar ali o mar revolto, ele olhou o vento, ele teve medo, ele se desesperou, e a Bíblia fala que Pedro começou a afundar. É o que acontece quando nós desistimos e paramos de olhar para o Senhor e começamos a dar ênfase para o problema. Quando você entende que Jesus está no controle, Deus está no controle de todas as coisas, você descansa. O problema está grande, eu estou triste, eu chorei o dia todo, eu estou assim, pai, você descabela. Mas quando você entende, Jesus está no controle, você vai entender que a solução é Jesus, Ele vai resolver, Ele não vai deixar você afundar, Ele não vai deixar você desistir, Ele não vai deixar você parar, mas exerça a sua fé. Exerça a fé naquele que pode tudo fazer. Exerça a fé. Oh, aleluia. Os ventos fortes muitas vezes parece que vão nos parar. Gente, quantas vezes passamos por lutas, por adversidade, você pensa assim, agora eu paro. Pensei isso algumas vezes na minha vida. E olha que de crente 47 anos, nasci lá dentro da igreja praticamente. E diante de tanta luta, de tanto problema, chegava momentos que eu falava assim, agora eu não vou suportar mais. Eu não tenho mais força. Pai, me ajuda. Pai, me socorre. Quantas vezes você não tem força para orar? Deus não te abandona por isso. Deus não é um Deus covarde. Ele é um Deus de amor. Ele é o Deus que compreende a sua fraqueza. Ele sabe que nós somos carne. Quantas vezes o que você não pode é desistir? Quantas vezes você chora, fala, Deus, não tem mais jeito, eu vou parar. Mas me ajuda, me socorre. Você só vai acessar o sobrenatural de Deus quando você exercer a sua fé. Fé é algo, uma palavra tão pequenininha, mas tão poderosa, de um peso tão grande. Talvez você está acessando apenas o natural. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, saia do natural e vai para o sobrenatural, porque o que Deus tem para você é muito maior. Mas a sua fé está oscilando. Eu não trouxe essa palavra aqui à toa, não. Eu orei, eu busquei, eu falei, Senhor, que eu não suba naquele altar para pregar o que eu quero falar. O que eu quero não me interessa, não interessa para ninguém. O que importa é o que o Senhor quer que eu pregue. Deixa eu te dizer, meu irmão, eu não sei como é que você entrou neste lugar. Eu não sei o que você está passando. Mas coloque diante do Senhor, e Ele está te chamando a exercer a sua fé. Saia do natural para viver o sobrenatural de Deus, porque muito Ele tem para fazer. Mas a sua fé está oscilando, e o Senhor está observando. Ele está vendo. Sua fé está assim, ó, está oscilando, vai lá, volta cá, vai lá, volta cá. E se você não buscar ao Senhor, se você não gritar por socorro, se você não buscar servir ao Senhor, a tendência é a afundar mesmo. Não é todo dia, às vezes você está com ânimo para vir para a igreja, mas venha. É como a oração, eu não estou com vontade, ora a si mesmo. Eu não estou afim, ora a si mesmo. Eu não sei o que falar, abra a boca e comece a glorificar o nome do Senhor. É a sua oração. Pai, eu não sei o que falar, mas eu te amo, Jesus. Isso é uma oração. Pai, eu estou passando por tantos problemas, eu não sei o que falar, é minha oração. Eu não consigo falar nada. Chore diante do Senhor e fala, Deus, eu te amo. E isso é uma oração. Pedro começou a afundar. E ali, muitas vezes, nós nos vemos com Pedro, começando a afundar, a submergir diante das lutas. Querido, não pare, não desista. Lutas todos nós vamos ter, vai chegar o dia ruim. Para mim chegou muitas vezes. E eu falei, Senhor, renova a minha fé, porque se não for o Senhor, eu vou parar. Eu sou pecadora, eu sou humana, eu sou dependente do Senhor, eu não sou nada, eu sou pó. Eu necessito de Ti, Jesus. Se for preciso, se humilhe diante dEle, chore diante dEle, mas não abra mão da presença dEle. Não abra mão desse Deus. Porque o diabo só está esperando a oportunidade para te pegar. Porque a Bíblia diz que ele vive em nosso derredor, bramando como um leão.
Sabe para quê? Para tragar você. Eu vou jogar problema, eu vou ali, vou mexer, vou fazer e acontecer. E Deus permite, por quê? Porque Ele quer você maduro. O crente maduro, ele sabe o que é exercer a fé. Não é que ele não passe problemas, ele passa. Ele dá aquela balançada, mas ele não deixa de buscar ao Senhor. Talvez você está dizendo assim, está difícil, pastor, não está fácil não. Eu estou passando uma adversidade, uma luta tão grande, minha fé, eu estou vendo ela se esvaindo. Eu estou sentindo como sou mais a mesma pessoa, eu não consigo mais glorificar o nome do Senhor. Talvez você está passando ali adversidades que ninguém sabe. Mas deixa eu te dizer, aquele que precisa saber está sabendo. E Ele está cuidando de você. Não temas, querido, querida. Deus é contigo. Ele não desistiu de você, Deus não abre mão de você e da sua vida. Ele te escolheu para estar aqui. Coloca aí Mateus 17. Mateus 17, essa passagem muito conhecida. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco, até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui. Pode ir para o 18. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos aproximaram de Jesus em particular e disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e de passar, e nada vos será impossível. A incredulidade impede o agir de Deus. Quando você é incrédulo, Deus não age. Porque Ele disse ali, por causa da incredulidade. Na outra passagem em Marcos, pode colocar Marcos 9:23. Marcos 9:23, Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que? E logo o pai do menino clamou com lágrimas, dizendo: creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? Disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. O pai desse menino, ele falou: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Tem momentos que a sua fé, ela vai sim, dar uma baqueada. Mas você não pode abrir mão de servir ao Senhor. Você não pode desistir de ouvir a palavra, buscar ao Senhor, entendendo que vai haver solução para o teu problema. Ele estava ali na incredulidade. Ele estava ali com um problema muito sério, muito grave. Mas ele disse: me ajuda, Jesus, na minha pequena fé, na minha incredulidade, eu creio. Se coloca diante do Senhor, se você está sentindo a sua fé se esvaindo, se alguma coisa está acontecendo, você está esfriando, fala: Jesus, me ajuda na minha incredulidade, o problema está aí, Pai, mas eu não sei o que fazer. A sua dependência, querido, precisa estar em Deus. Talvez você está procurando a solução em muitos lugares, e Jesus pronto para estender as mãos para você e solucionar o teu problema. Mas a sua fé está direcionada para o dinheiro, está direcionada para o seu patrão que vai resolver, está direcionada para o advogado, para o médico. Eles não vão resolver o problema que só Jesus vai. Eles não vão, porque eles são limitados. Mas Deus, Ele é ilimitado no agir dEle. Aonde o homem vai, Jesus vai além. Aonde o homem diz: aqui parou, aqui eu não consigo mais agir, Jesus entra com sobrenatural para agir em teu favor. Eu não sei, eu estou pregando para alguém aqui que está sem saber o que fazer, que está com problema, que está sentindo a fé se esvair, mas está procurando ajuda em outros lugares. Jesus te chama essa noite para você olhar para Ele com olhos de fé, a exercer a sua fé.
a entender que Ele está no barco e te chama, vem. Se Ele chamou, vem, é porque Ele garante. Deus não vai te chamar você para uma situação para você afundar e morrer nela. Não, Ele não é um Deus covarde, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus maravilhoso, Ele é santo, Ele é fiel, Ele é soberano no que Ele faz. E não há nada que pare diante daquele que vive e reina para sempre. Não há nada. Não há problema sem solução para Deus. Para Deus há solução. Mas Ele está te chamando a você a viver um tempo de fé. Creia. Porque tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Ele não disse, olha, mais ou menos, algumas coisas. Ele disse, tudo é possível ao que crê. Mas Ele quer ver a tua fé. Talvez você está perguntando, mas por que não solucionou? Isso tem meses, isso tem anos, isso tem não sei o quê. Porque Ele ainda não viu a tua fé sendo exercida de maneira completa. Ah, mas porque Deus é mau? Não, porque Ele quer que você acesse o sobrenatural dEle, porque Ele quer te levar para um outro patamar. Enquanto você não entender, meu irmão, você vai ficar estagnado, parado, e achando ainda que Deus tem culpa dos seus problemas. Porque no final é assim, Deus não fez, porque Deus é isso, porque eu faço, porque eu aconteço. Mas você exerceu a sua fé? Exerceu ela da maneira que o Senhor está te chamando a exercê-la? Eu não estou falando aqui por falar. Alguém precisava de ouvir essa pregação, essa palavra. Porque a fé está assim, ó. Pastor, eu estou sentindo a minha fé minar. Eu não estou suportando mais, é um problema em cima do outro. Eu estou cansada, eu estou exausta, minha alma está batida. Eu não estou suportando mais tanta luta. Mas o Senhor te chama, vem. Vem. Vem viver o sobrenatural. Mas como que eu faço isso, Senhor? Adorando a Ele, buscando a Ele, dando um passo de fé. Jesus não está mandando você atravessar o mar. Ele está mandando você sair do barco. Sai do barco. Sai do barco. Dá um passo de fé. Entenda que Ele te chamou é porque Ele garante. Ele está te chamando porque Ele vai solucionar o teu problema. É porque Ele vai te acudir no meio da tempestade, no meio do problema. Ele é a solução. Ora, mandalabachei, canteremas. Deus é bom. Mas nós dizemos muitas vezes dentro da igreja, entrando e saindo, pastor, e não entendendo quem é o Deus que nós servimos. Isso o Senhor está dizendo. Ele falou comigo esses dias, filha, infelizmente as pessoas estão entrando e saindo da minha casa, não entendendo quem eu sou. Não entendendo o poder que eu exerço sobre elas, sobre esse mundo. Não entendendo o que eu posso fazer. Você precisa dar um passo de fé. Você precisa romper com as dificuldades. Você precisa parar de olhar para o vento, olhar para a circunstância, achar que vai resolver com a força do seu braço, porque não vai. O seu braço vai se quebrar, o problema vai continuar, e você vai continuar sendo um homem, uma mulher de pequena fé. Nossa, pastora, mas que palavra dura. Eu só falo aquilo que o Senhor me manda falar. Não estou aqui para falar. Eu não tenho nada de mim mesma, oferecer nada para ninguém. Nada. Eu sou carne, eu sou pecadora, sujeita a cair, como qualquer uma aqui. Mas deixa eu te falar, exerça a sua fé. Aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Deus não faz promessa vazia. Quem faz isso é homem. Hoje Ele faz uma promessa, amanhã Ele fala, não posso mais cumprir. O homem fala com você coisas, mas aí não dá mais. Deus, Ele permanece fiel. Ele cumpre o que Ele prometeu. Mas está difícil, pastora, está complicado, deixa eu te falar. O processo, às vezes, ele é difícil. O processo, muitas vezes, é doloroso. Mas o processo, ele traz cura, ele traz vida, ele te coloca de pé, ele mostra quem é Deus na sua vida. O
O processo é difícil, a caminhada é difícil. Se é difícil para você, para mim também é. Mas deixa eu te contar, vai chegar. O propósito do Senhor vai se cumprir. Você não está lidando com qualquer um, não. Você não está lidando com homem, não. Que fala agora, amanhã desiste, não. Você está lidando com Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aquele que faz o morto ressuscitar. Aquele que dá ordens aos anjos dele a teu respeito. Aquele que paralisa o inferno por sua causa. Entenda, saia daqui entendendo que você precisa exercer a sua fé. Sem fé você não vai a lugar nenhum, meu irmão, não vai. E se você recuar, o Senhor não tem prazer em você. Ele te escolheu porque Ele viu algo em você. Você é especial. Por quê? Porque Ele te escolheu, porque Ele sabe que você vai dar conta. Entenda, descansa no Senhor. Confia nele. E o mais Ele fala, a sua fé não pode ficar oscilando. Vai para lá. Cheio de fé, glória a Deus, aleluia, estou no manto, e é só unção e só poder. E no outro dia, quero na igreja mais não. Eu não quero cantar mais não, porque aquele povo lá, e ficar murmurando. Eu não gosto do pastor, nós somos assim. Mimizentos. Somos mimizentos. Muitas vezes, aquela igreja, põe defeito em tudo. Está o perfeito falando, né? Eu falo, quando põe defeito em tudo, porque a pessoa deve ser perfeita, ela tem direto para o céu, para a glória. Porque está muito, a terra para ele é muito pequena, então ele tem que ir para a glória. Tem que caçar. Não tem ninguém perfeito. Perfeito é o nosso Deus. Você vai encontrar fraqueza, erros nas pessoas. Você também tem erros, comete erros. Mas Deus não abre mão de você por isso. Deus te perdoa todos os dias. Ele te ama todos os dias. Ele abre portas para você. Ele faz o sobrenatural. Ele traz libertação. Ele manifesta do poder dele sobre a sua vida. E você muitas vezes, ali ó, oscilando na fé. Tiago 1, 5, 6. Olha o que a palavra do Senhor diz no livro de Tiago. E se de algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos Ele dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-ás dada. Peça, porém, com, em nada duvidando. Não duvida, porque o que duvida é semelhante à onda que é levada pelo vento e é lançada de uma parte para outra. Quando você duvida do que Deus vai fazer, para lá e para cá. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus é bom. Não gosto nem de igreja não quero nem passar na porta daquela igreja. Eu não quero servir a Deus mais não, porque Ele não fez o que eu queria. Deus vai fazer o que Ele quer, não o que você quer. Porque Ele é o teu Senhor. E a vontade dEle tem que prevalecer. A sua fé, você não pode duvidar do que Deus vai fazer. Mas está demorando, Jesus. É o tempo dEle, é a hora dEle. E tudo que Ele faz é perfeito, é bom. Tudo que Ele faz no tempo dEle será o melhor para você. Todos nós aqui questionamos isso. A nossa fé não pode estar assim, oscilando para lá e para cá. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Você não anda pelo que você vê, mas você anda por fé. Você vê Deus, mas você crê que Ele existe. Você vê o vento para lá e para cá? Não vê, mas você sabe que tem um vento ali. Está acontecendo ali um movimento. Assim é Deus. Meu irmão, Ele está trabalhando em teu favor. Tenha fé, coloque a sua fé em ação. Pedro começou a afundar porque começou a olhar todas as circunstâncias. Quando você olha para o gigante e você perde a fé ali, o gigante fica 10 vezes maior. Entenda que a mão de Deus é muito maior do que o gigante que se levantou contra você. Entenda que o Senhor é maior do que qualquer luta que se levantou. O mar está revolto, está difícil, mas o Senhor está lá. Talvez você não está vendo. Você não precisa ver, você precisa crer. Creia. Tome posse, eu vou vencer. Eu não estou vendo, eu não estou sentindo, mas eu sei que o Senhor está comigo. Eu não vou
afundar, eu não vou submergir, porque eu sei que o Senhor vem ao meu encontro. Eu sei que Jesus está comigo. E tem momentos que a gente pensa assim. Tem momentos que você não recebe uma mensagem. Tem momentos que ninguém vai lá. Tem momentos que ninguém te procura. Tem momentos que parece que você está só. Não parece não, muitas vezes você está mesmo. Mas é só você e Deus. Para você entender quem é Ele na sua vida. Deus não vai deixar ninguém te ligar. Não vai deixar ninguém mandar uma mensagem. Quantas vezes eu tive assim. E Deus falou comigo assim, negócio é entre eu e você. Negócio é um tete a tete entre eu e você, filha. Não envolve ninguém, não procura ninguém, porque ninguém você vai encontrar. E eu não achava mesmo. Por quê? Porque era um momento entre eu e Deus. Era o momento de eu chorar, era o momento de eu orar, era o momento de eu me derramar diante dEle. Era o momento que Ele queria comigo. Era o momento de pai e filho. Quantas vezes Deus te chama para viver um momento com Ele? Mas você não vive. Eu estou muito ocupada, a minha vida é correria. Eu não tenho tempo. Se você não tem tempo para Deus, você não precisa ter tempo para mais nada. Faça o teu tempo. Sabe por quê? Porque o único que vai te sustentar é Ele. Em meio à adversidade, quando todos te abandonarem e virar as costas para você, Jesus vai estar ali com você, não vai te abandonar. Ele vai estar junto com você como Ele estava lá. Pedro começou a afundar, Pedro começou a ter medo, Pedro começou a olhar circunstâncias em volta, a escuridão, e vento, e mar revolto, e aquela confusão. Ele começou a olhar para o vento e esqueceu que o Senhor, que o mestre chamava ele. Ele esqueceu que quem estava ali era aquele que faz milagres acontecer. E quantos milagres os discípulos já tinham visto? Muitos. Eles tinham acabado de sair de uma situação onde Jesus tinha multiplicado 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de mais de 5.000 pessoas e ainda sobrou 12 cestos. Eles tinham acabado de ver o milagre. Eles tinham acabado de ver o que Jesus era capaz de fazer. Eles já tinham visto muitas coisas. E chegou diante de um problema, começou a gritar: me socorre! A fé de Pedro começou a oscilar. Quando você oscila na fé, a tendência é descer. Porque o Senhor está te chamando a ter fé. Fé. Buscar a Ele independente do que você esteja passando. Da luta que você está passando. Pastor, mas eu espero isso tantos anos. Descansa no Senhor. Talvez Deus não vai permitir certas situações, sabe por quê? Porque não vai ser bom para você. Deus sabe o que é melhor para você. Pedro, ele esteve diante de um desafio muito grande. Mas eu sempre gosto de olhar dos dois lados. Pedro, sim, ele começou a afundar, mas foi o único que saiu do barco. Você não vai ver nenhuma passagem aqui dizendo que outro discípulo andou por cima do mar. Pedro foi. Quantas vezes no decorrer da nossa vida, está ali tranquilo, você tem fé, vem um problema, te dá uma desgastada, vem outro problema, mais outro e outro, e aí você começa a olhar para os problemas e esquece daquele que você serviu, daquele que te chamou, daquele que te escolheu, daquele que faz a diferença na sua vida quando ninguém está, Ele está com você. Daquele quando você está dentro do seu quarto chorando muitas vezes, sem saber o que fazer, Ele está sentado do seu lado. Nós precisamos dar um passo de fé. O Senhor nos chama a dar um passo de fé. O medo, ele gera dúvida. A dúvida faz você sempre questionar a Deus. Deus não se agrada disso. Eu não sei o que você tem passado, quais são as suas lutas. Eu sei te dizer que tem um Deus que está neste lugar, que opera maravilhas neste lugar, que trabalha neste lugar, que está dizendo: levanta, levanta e dá um passo de fé. Começa a mostrar que fé que você tem. Começa a dar um passo de fé. Começa a entender que eu sou o teu Deus. E eu não fico devendo nada para ninguém. Deus não fica.
Deixa eu te dizer uma coisa, Pedro era pescador, sim. Pedro era pescador. Pedro conhecia muito bem o mar da Galileia, não conhecia? Sim. Ele era perito ali, como se diz, vamos dizer assim, no mar da Galileia, sabia pescar, sabia nadar, era pescador, e se afogou naquele lugar onde que ele conhecia. Quantas vezes nós afogamos em águas conhecidas? Pastor, eu vivi esse problema no passado, há uns 3 anos atrás. Aí ano passado eu vivia novamente. Pastor, eu estou vivendo o mesmo problema. Ou então um problema muito parecido. Não permita, não se deixe se levar. Não afogue em águas conhecidas. Águas conhecidas. Tem pessoas submergindo em águas conhecidas. Submergindo no problema que ele já passou. Mas agora, pastor, é diferente. Agora você está com menos fé. Você talvez estava cheio de fé, cheio de unção, quando você passou a primeira vez, mas está passando a segunda, está passando a terceira, talvez pelo mesmo problema, ou por um problema muito parecido. Não afogue em águas que você já conhece. Exerça a sua fé. O Senhor te chama a viver dias abençoados, maravilhosos na presença dEle. Mas tem pessoas aqui que o Senhor está chamando a dar um passo de fé. Eu vou na igreja por ir. Hábito. Tem pessoas vivendo assim, pastor. É porque eu vou encontrar, não é ponto de encontro aqui. Aqui é lugar de você adorar aquele que vive e reina para sempre. Aqui é lugar de você prestar um culto a Ele, adorar a Ele, buscar a Ele, chorar na presença dEle. Ninguém precisa saber do seu problema, mas chore diante daquele que pode resolver. Exerça a sua fé. Eu não estou com uma dor aqui de lado, vai com a dor mesmo. Toma um Dorflex e vem para a igreja. É assim que eu faço. Mas eu vou assim mesmo. Mas está acontecendo isso. Mas eu vou dar um jeitinho, eu vou chegar na igreja, nem que eu chegue atrasado. Mas eu vou adorar aquele que vive e reina para sempre. Eu vou adorar ao Senhor, porque eu sei que me sustenta nos dias difíceis. Eu sei que me mantém de pé. Exerça a sua fé. Não afunde em águas que você já conhece. Exerça a sua fé como você teve a primeira vez. Como que eu faço isso, pastora? Como que eu faço? Não tem segredo. Apenas leia a Bíblia. Estou com vontade não, leia assim mesmo. Não precisa de vontade não, precisa de você tomar um posicionamento. É posicionamento. Lê a Bíblia. Mas não estou com vontade de orar não, ora assim mesmo. A gente nem sempre está com vontade de orar, mas a gente ora. Ora. Pastor, mas eu não sei o que falar com Deus. Fala para Ele que você o ama, que você o adora, que você não abre mão da presença dEle. Vem para a igreja. Senta aqui, nem que você... mas assim, a palavra não é para você, para te agradar. A palavra é do Senhor. Talvez não é para você, mas é para alguém. Dobre os seus joelhos e adore a Deus. Chora aí nessa cadeira. Viva o sobrenatural de Deus. Tem pessoas precisando de viver o sobrenatural com Deus. Quanto tempo, meu irmão? É falta de exercer a fé. Pedro afundou por isso. Não afunde. Essa palavra, o Senhor foi falando comigo, eu fui falando e tratando comigo também, porque a palavra sempre trata com o pregador. Não pense que a palavra vai para a igreja, a palavra muitas vezes é para a gente também, porque ela desce do céu, eu sempre falo, passa pelo altar e vai para a igreja. Por quê? Porque todos os dias precisamos exercer a nossa fé, porque muitas vezes passamos por problemas, todos os dias, às vezes, talvez chega coisas na nossa vida, chega problemas que a gente nem sabe como resolver. Nem sabe para onde começar. Onde que eu vou? Eu estou perdido. E aí o Senhor fala assim, exerça a fé. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu quero que você saia daqui entendendo que o Senhor está te chamando a sair do barco. Saia do barco. Saia do barco, faça algo diferente, começa a se movimentar aí. Começa a trabalhar, começa a buscar o que o Senhor quer de você. Começa a mudar a sua mentalidade, começa a entender que o Senhor quer algo com você. Deus não te chamando por chamar, não. Ele te chama porque Ele te ama, porque Ele tem algo para você. Mas Deus está testando minha fé demais. Testa, dói, mas deixa eu te contar, vai valer a pena. Vai valer a pena.
Está doendo hoje, mas vai ser alegria amanhã. Ah, pastor, meu lombo está doendo de tanto apanhar. Apanha, adore a Deus, que a dor diminui. Amém? Fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus, pela tua palavra. Oh, glória a Deus. Para terminar, Romanos 4, 19 e 20. Oh, glória a Deus. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois ele já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado dando glória a... Sabe por que eu dou muito glória a Deus? Porque é isso que me fortalece. Não é segredo não, está na Bíblia. É só ler a Bíblia. Abraão era fortalecido dando glória a Deus. Está ruim, dá glória a Deus. Está chorando, dá glória a Deus. Está doendo, dá glória a Deus. Estou cheio de luta, pastora, dá glória a Deus. Pastor, estou doente, dá glória a Deus. Pastor, eu estou pulando de alegria, dá glória a Deus. Dá glória a Deus, dá glória a Deus. A igreja muitas vezes tem preguiça de dar glória a Deus. Meu irmão, isso é benefício para você. Dá glória a Deus. Ele foi fortificado, Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar por você, Pai. Eu te agradeço, eu te louvo, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, porque o Senhor é bom. Pai, alcança o coração de cada um que está neste lugar. Pai, renova a nossa fé, renova nosso ânimo, Pai. Tira do nosso coração toda incredulidade, tira do nosso coração toda falta de fé. Pai, nos ensina a dar um passo de fé. Pai, nos fortalece para que venhamos sair do barco e dar um passo como Pedro deu. Pai, no meio da tempestade, ó Pai, ó Senhor, que os nossos olhos venham estar somente no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. O Senhor é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim de todas as coisas. O Senhor é aquele que era, que é e há de vir. O Senhor é a raiz o Senhor é a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. O Senhor é aquele que faz todas as coisas. O Senhor é aquele que traz à existência aquilo que ainda não existe. O Senhor é um Deus poderoso, Tu és fiel. Renova, Jesus, a fé desse povo. Toca, Espírito Santo, naquele que está, Senhor, frio, apático na fé, Senhor. Renova este povo, coloca esse povo de pé. Senhor, nos ensina, Pai, a Te adorar. Nos ensina, Pai, a abrir mais a boca e Te glorificar e Te exaltar e dar glória a Deus e aleluia. Porque o Senhor é merecedor, Pai. Tu és santo, Tu és fiel. Ah, Deus, nós não andamos, ó Deus, por vista, mas nós andamos por fé, Pai. Ó Deus, que a nossa fé, Senhor, seja ativada, Pai, todos os dias. Não importa a luta que nós estamos passando, ativa a nossa fé, renova no Senhor. Nos coloca, Senhor, de pé, Pai. Ora, baxere, manda labassuri, cante, lemanás. Rabai, Sheyandarabas. Tu és um Deus poderoso, Jesus. Nos ensina, Pai, a caminhar, Pai, e olhar para Ti, Pai, tirar os olhos do problema. Os problemas vão surgir, as lutas vão surgir, e em todas o Senhor estará lá. Em todas as lutas o Senhor vai se fazer presente, porque o Senhor é fiel e não foge a Tua palavra. O Senhor é fiel, Rei Achebinas. Tu és maravilhoso, Jesus. Nos ajuda na nossa incredulidade. Nos ajuda, Senhor, na nossa falta de fé. Nos fortalece, Jesus, e abençoa-nos, ó Pai.
Rompa em fé, querido. Rompa em fé. Rompa em fé. Rompa em fé. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar no seu lugar. Tem um recadinho aqui. Lá fora tem um caldo de mandioca a R$10. Tira o escorpião do seu bolso. Vai tomar um caldo de mandioca. Tem gente que tem um escorpião assim do bolso, gente. Escorpião grande assim, com medo de enfiar a mão no bolso. Enfia a mão no bolso. Você está abençoando a obra do Senhor. E ainda você vai estar lá saboreando um caldo de mandioca quentinho. Bênção demais, não é? Então abençoe a casa do Senhor, porque quanto mais você abençoa, mais você é abençoado. Porque como eu disse aqui, Deus não fica devendo nada para ninguém. Amém? Então passa lá fora e pega um caldinho de mandioca. Ah, pastor, mas tem janta lá em casa. Leva o caldo de mandioca e deixa a janta para depois. Amanhã você come ela, né? Tem gente que fala assim, vou jantar. Não, come o caldinho de mandioca e abençoa a casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Você foi abençoado? Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Estenda suas mãos. Nós estamos nos despedindo deste lugar, mas não da presença de Deus. Amém? O culto continua na nossa casa. Continue adorando ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Pai, nós te adoramos, nós te exaltamos, ó Pai. Obrigada, Senhor, por este momento tão maravilhoso na Tua presença. Te louvamos, ó Pai. Te agradecemos por tudo. Nos deu uma semana maravilhosa. Uma semana, Senhor, de boas notícias, ó Pai. Nos alcança, Senhor. Dê ao Teu povo, Senhor, uma semana, ó Pai, de novidades, ó Pai, de bênçãos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que cada um vá para a sua casa agora debaixo da Tua proteção, debaixo do Teu cuidado. E que o grande amor de Deus, o Pai, as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, esteja sobre o Brasil e sobre Israel, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém? Glória a Deus. Vai em paz em nome de Jesus.